A multidão já se acumulava muito antes de sua chegada. Alguns aguardavam para ouvir suas palavras. Outros carregavam parentes doentes na esperança de conseguir ajuda. Havia também aqueles que vinham apenas por curiosidade, porque as notícias sobre aquele pregador da Galiléia já haviam se espalhado por muitas cidades. Mas quando Jesus finalmente aparecia, algo difícil de explicar acontecia. As conversas diminuíam, os olhares voltavam-se para ele. Muitas pessoas sentiam ao mesmo tempo admiração, respeito e uma estranha sensação de estar diante de alguém diferente de todos os outros homens. O que havia em sua voz? O que havia em seu olhar? O que fazia tantas pessoas desejarem aproximar-se dele, enquanto outras passavam a odiá-lo cada vez mais? É justamente isso que veremos agora. Depois dos acontecimentos que acompanhamos nos últimos capítulos, a missão pública de Jesus começou a se expandir cada vez mais. Durante aqueles anos, ele percorreu inúmeras cidades e aldeias, atravessando longas distâncias para anunciar a palavra de Deus, consolar os aflitos e levar esperança aos que sofriam. As viagens eram cansativas, quase sempre caminhava a pé, e em algumas ocasiões descalço. Passava por regiões distantes, atravessava estradas difíceis e visitava lugares onde muitas pessoas aguardavam sua chegada, sem sequer imaginarem que suas vidas estavam prestes a mudar. Por onde passava, ensinava o povo e curava os enfermos. Muitas vezes deixava de descansar e até de se alimentar adequadamente, porque sua preocupação estava voltada para aqueles que procuravam auxílio. Parecia existir dentro dele uma urgência constante de alcançar o maior número possível de pessoas e conduzi-las para Deus. Ao longo desses anos, muitos procuravam descrever como era estar diante de Jesus. Entre eles está Ana Catarina, a religiosa mística que em suas visões apresentou uma imagem muito particular do Salvador. Segundo suas descrições, Jesus possuía uma figura alta, harmoniosa e cheia de dignidade. Seu rosto era alongado, a fronte elevada e muito clara, e os cabelos caíam sobre os ombros. Vestia uma túnica simples, sem qualquer aparência de riqueza ou ostentação, mas havia algo em sua presença que naturalmente despertava respeito. Seu olhar chamava a atenção de todos que se aproximavam dele. Era um olhar sério, mas nunca duro. Transmitia firmeza sem perder a bondade e havia ao mesmo tempo autoridade e mansidão. Quem o encontrava tinha a impressão de estar diante de alguém profundamente bom, mas também diante de alguém que conhecia coisa que os outros não conseguiam enxergar. Ana Catarina descreve ainda que Jesus era mais alto do que a maioria dos apóstolos. Quando caminhava ao lado deles, destacava-se naturalmente pela postura ereta e pela serenidade de seus movimentos. Não era uma pessoa corpulenta, nem excessivamente magra. Seu corpo mostrava a resistência de quem passava longas horas caminhando, mas sem os sinais do trabalho pesado que muitos homens da época carregavam. Outra característica que impressionava profundamente era sua voz. Jesus falava de forma clara, calma e firme. Não precisava levantar o tom para ser ouvido. Mesmo em meio às multidões, sua voz destacava-se das demais com naturalidade. Quando ensinava, cada palavra parecia pronunciada com precisão. Quando conversava com os simples, transmitia acolhimento. Mas quando enfrentava a dureza de coração dos fariseus e daqueles que rejeitavam a verdade, suas palavras tornavam-se mais severas e atingiam os ouvintes com grande força. Muitas pessoas saíam impressionadas depois de ouvi-lo. Amigos de Lázaro, Nicodemos, João Marcos e outros homens que tiveram contato com Jesus costumavam comentar entre si sobre aquilo que viam. Admiravam sua sabedoria, sua maneira de falar e até mesmo sua postura. Alguns confessavam que nem sempre compreendiam completamente tudo o que ele ensinava, mas sentiam-se levados a acreditar em suas palavras porque havia nelas uma força difícil de explicar. Muitos diziam que Jesus parecia enxergar o interior das pessoas. Tinham a sensação de que nenhum pensamento permanecia oculto diante dele. Ao mesmo tempo em que isso despertava admiração, também provocava certo temor. Era como se sua simples presença convidasse cada pessoa a olhar para dentro de si mesma. Mesmo assim, quase ninguém compreendia plenamente quem era ele. Reconheciam nele um homem extraordinário, consideravam-no mais sábio do que qualquer outro que havia conhecido. Respeitavam-no profundamente, mas continuavam vendo apenas um homem, sem imaginar que estava diante do próprio Filho de Deus. À medida que sua fama crescia, as multidões tornavam-se cada vez maiores.
Em muitos lugares, as pessoas se apertavam para conseguir aproximar-se dele. Alguns se ajoelhavam à sua passagem, outros tentavam tocar suas vestes. Havia enfermos que esperavam apenas um instante perto dele. Haviam pecadores procurando uma oportunidade de recomeçar. Havia pessoas simples que percorriam longas distâncias apenas para ouvir algumas palavras de seus ensinamentos. Por causa dessas multidões, Jesus muitas vezes mudava seus caminhos de forma inesperada. Em determinada ocasião, separava-se dos discípulos e seguia sozinho por algum tempo. Em outras, era necessário abrir passagem entre o povo para que pudesse continuar caminhando. Muitos daqueles que conseguiam aproximar-se dele sentiam-se profundamente tocados. Alguns encontravam a cura, outros mudavam de vida. Outros ainda passavam a segui-lo pelo caminho da Galiléia e das regiões vizinhas. Mas nem todos reagiam da mesma maneira. Enquanto muitos o admiravam, outros começavam a alimentar sentimentos cada vez mais hostis. Haviam pessoas que se incomodavam com seus ensinamentos, questionavam sua autoridade e procuravam motivos para criticá-lo. Curiosamente, quando Jesus entrava em determinados lugares, muitos daqueles que o observavam sentiam algo difícil de descrever. Mesmo os que não gostavam dele experimentavam uma espécie de inquietação interior. Alguns sentiam o desejo de conhecê-lo melhor. Outros lutavam contra a admiração que surgia dentro dele. Era como se sua presença obrigasse cada pessoa a tomar uma posição. Enquanto isso, os discípulos acompanhavam aquela missão exigente. A rotina era pesada. Caminhavam grandes distâncias, enfrentavam cansaço, calor e noites mal dormidas. Frequentemente eram enviados à frente para anunciar a chegada de Jesus e convidar as pessoas a ouvirem sua mensagem. Nem sempre eram bem recebidos. Muitas vezes ouviam zombarias, perguntas provocadoras e palavras de desprezo. Algumas pessoas riam deles e questionavam por que continuavam seguindo aquele pregador que percorria tantas cidades anunciando a chegada do reino de Deus. Mesmo diante dessas dificuldades, o trabalho continuava. Enquanto alguns criticavam, outros eram curados. Enquanto alguns zombavam, outros encontravam esperança. E assim os dias seguiam. Entre longas caminhadas, multidões, ensinamentos e milagres. Jesus continuava avançando sem procurar conforto para si mesmo. Sua missão ocupava todos os seus dias e cada cidade visitada tornava-se mais uma oportunidade de alcançar aqueles que precisavam ouvir suas palavras. Foi assim que milhares de pessoas conheceram o Salvador. Durante sua vida pública, alguns o acolheram com alegria, outros o rejeitaram, mas praticamente ninguém conseguia permanecer indiferente depois de o encontrá-lo. Hoje conhecemos um pouco mais da personalidade de Jesus, segundo a mística Ana Catarina. Vimos como era sua aparência, sua voz, sua presença e a impressão profunda que causava com as pessoas que conviviam com ele. Se essa história tocou seu coração, deixe nos comentários como você imagina que era Jesus. Aproveite também para se inscrever no canal Amada Nossa Senhora para não perder nenhuma das próximas histórias. E não esqueçam também de deixar o seu like para ajudar o nosso trabalho. Me chamo Edna e nos veremos na próxima história.